Aí, questão 112, chatinha pra caramba, hein? Bem chatinha, olha só. Entre as grandes preocupações com relação às mudanças climáticas está a elevação do nível dos oceanos, a qual se relaciona, por exemplo, com o aumento da temperatura média dos oceanos, cujos níveis crescem em parte devido à expansão térmica. Quer dizer, ele não está falando aqui de derretimento de geleira, não. Ele está falando de expansão térmica, dilatação térmica. Os gráficos a seguir representam as estimativas da variação da temperatura média, ΔT, dos oceanos e o consequente aumento do nível global do mar. Aí vem esses gráficos aqui assustadores, olha só. Um falando de variação de temperatura em graus Celsius, outro falando de nível do mar. E uma coisa que tu tem que ficar ligado é que a temperatura só vai até 2.100. 2100, isso aqui é o ano, tá vendo? Isso aqui é o ano, só vai até 2100. Enquanto o nível do mar em metros vai até 2.300. Então, por exemplo, se você quiser fazer comparações desde o início do gráfico até os dias, sei lá, de hoje, pegar parâmetros comuns, porque não está comum. Um vai até 2100, o outro vai até 2300. Se eu quiser pegar parâmetros comuns, eu teria que me basear, por exemplo, no ano de 2100 aqui com o ano de 2100 aqui. Então, essa é a comparação. Cuidado que há uma diferença de tempo aí de um gráfico para o outro. E foi isso que pegou na questão. Aí ele fala: uma das maneiras de se estimar a elevação média do nível dos oceanos é utilizar o volume atual destes e sua profundidade média para calcular a variação volumétrica sofrida pela água, admitindo que a área superficial praticamente não varia. Olha isso. Sei lá o que ele falou aqui, que não varia. A área superficial praticamente não varia. Então, a área superficial praticamente não varia, tá aqui, ó. Beleza? E ele ainda fala, deixa eu ver. Profundidade média, tá, só isso. Vamos continuar a leitura. Considere o coeficiente de dilatação térmica da água dos oceanos constante, graças a Deus, né? Pelo menos isso, né? E a elevação do nível deles como consequência apenas da dilatação volumétrica, ou seja, não fala de geleira, beleza? Caso nada seja feito com relação ao aumento da temperatura média dos oceanos até 2300, a variação da temperatura até esse ano será de quanto? Bom, alguns detalhes aqui. Ele quer a variação de temperatura até 2.300. Eu fiquei felizão porque eu pensei que fosse só leitura direta no gráfico. Mas repito, o gráfico só vai até 2100. E não adianta fazer regra de 3. Por quê? Porque a parada não é linear, a parada não é uma reta. Então não adianta fazer regra de 3, tem que partir para a dilatação volumétrica. Mas maluco, como é que eu vou calcular a variação de volume do oceano? Ele explica como. Ele fala que uma das... Uma das maneiras de estimar a elevação média utilizado o volume atual deste e a sua profundidade. Ou seja, está considerando como se eu tivesse um oceano assim, ó. Uma coisa cúbica, a profundidade e a superfície, a área é a mesma. Tá? Então a área, nesse caso, não vai mudar, a área é a mesma. E daí? E daí que eu vou fazer algumas leituras. Quais são as leituras? Eu só tenho parâmetro até 2100. Então olha só, até 2100. Até 2100. O que acontece, por exemplo, até 2100 com a variação de temperatura? A variação de temperatura vai dos dias de hoje, 0, até 3. Então, a variação aqui é de 3 graus Celsius. Beleza. A variação Δθ, 3 graus Celsius. Enquanto isso, a altura do nível do mar subiu de 1,3. Deixa eu ver. Aproximadamente 1,3. Vou botar aqui porque é em valores aproximados. 1,3 metros. Beleza. Então, a variação da altura, ΔH, é igual a 1,3 metros. Agora, eu vou até
2.300. 2.300, o delta θ eu não sei, é o que eu quero saber. Porém, a variação do nível do mar, o ΔH, vai ser de quanto? Vai ser de 0 até 3,5 metros. Vai ser isso aqui, ó. 3,5 metros, aqui espremidinho. 3,5 metros. E eu vou trabalhar com esses valores para tentar descobrir qual é a variação de temperatura. Vou passar para outro slide aqui. Vamos lá, relembrando, até 2100, variação de temperatura é igual, deixa eu ver, acho que é 3 graus Celsius, e a variação da altura é igual a, volta lá, 1,3 metros. 1,3 metros. E daí? E daí que eu vou aplicar a equação ΔV é igual a V0 gama vezes Δθ. Mas Lessa, como é que você vai calcular um ΔV? Então, ele manda você calcular como se fosse algo de área constante e que muda apenas a altura. Eu poderia dizer plenamente que o volume aqui, ou a variação de volume, seria a área da base vezes a altura. Peraí, por que não ΔH? Moleque, essa altura que a gente leu de 1,3 metros, é lógico, não é a profundidade do oceano. Só se fosse o oceano da Barbie. Isso aqui já é o aumento. Então, ali eu já considero o aumento de altura, consequentemente, o aumento de volume. Esse ΔV aqui, ele é a área da base vezes a altura de 1,3. Isso é igual volume inicial do oceano, sei lá. Gama do oceano, sei lá. Variação de temperatura, 3 graus Celsius. Estou perdidaço aqui com nada mais, nada menos do que 1, 2, 3 variáveis para digerir. Vou fazer uma nova leitura de hoje até 2.300. Volta no slide anterior. Aqui, volta no slide anterior. De hoje até 2.300, a altura do nível do mar sobe 3,5. Vamos lá então. A altura do nível do mar sobe 3,5 metros. Variação de temperatura, eu não sei. Vou mandar de novo o ΔV. ΔV é igual a V0 vezes gama min Δθ. ΔV, área, que é a mesma, variação de altura, 3,5 metros. Isso é igual ao V0, que é o mesmo, porque eu estou partindo desde hoje até 2.300. Antes eu parti desde hoje até 2.100. Então, o ponto de partida, o volume inicial, é o mesmo, beleza? 8 minutos de questão já. Gama vezes a variação de temperatura, que eu adoraria saber. Então, aqui eu tenho mais variáveis ainda. O que eu vou fazer da minha vida? Aqui eu tenho a equação 1. Aqui eu tenho a equação 2. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação 2 pela equação 1. Membro a membro. Pode fazer isso? Pode. Eu vou fazer desaparecer uma série de variáveis aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, deixa eu ver. A vezes 3,5, moleque, é isso aqui. Eu vou dividir pelo primeiro membro da primeira. A vezes 1,3. Cuidado agora, volta para a segunda, Vai ser V0 gama Δθ, V0 gama Δθ, sobre aqui agora, aqui ó, V0 vezes gama vezes 3. Pode sair passando o rodo em geral. Nesse caso, vou mudar a cor da tinta aqui, ó. Corta o A com A. Corta V0 com V0. E corta gama com gama. O que sobra? 3,5 sobre 1,3 é igual a Δθ sobre 3. Multiplica cruzado, joga o 3 para lá. Vai ficar 3 vezes 3,5, 10,5 sobre 1,3. Isso é igual a Δθ. 10,5 sobre 1,3, aí sim dá aproximadamente 8,1 graus Celsius. 8,1, 8,1, 8,1, 8,1, 8,1, letra E de Emanuel. Beleza? Foi. Beijo.